Entrei. Legal, o pessoal está entrando aí. Eu vou convidar aqui a doutora Carla, só um minutinho, pessoal. Olá, Oi, Carla, como vai? Tudo bom? Você me ouve bem? tudo bem, Lá? Te ouço. Você me ouve também? Eu não Certinho. estava te ouvindo, mas agora eu tô. Legal. Eu estou usando o... Eu tô usando um fone sem fio aqui, vamos ver se não dá nenhum pau. Tá bom, acho Mas, que não vai dar. Vamos lá. Vai dar tudo certo. não, legal. Vai sim, vai sim. Como é que tá aí? Muito calor em Ih, São tô vendo Paulo? umas pessoas conhecidas aqui. Ah, bacana. Tem bastante gente entrando. A gente vai Oi, aquecer. Olivia. Me mandando uns ois aí. Bonitinha. Legal, gente. Legal. O A Léo tá gente vai falando que o som aquecendo. tá Aqui tá bom também. calor. Tá calor aí? Tá calor aí não, né? Não, aqui tá fazendo bastante frio. Agora acho que tá uns 3 graus aqui. Mas tá bom. Vamos lá, vamos É, lá. aqui eu não sei, porque eu também estou fechada aqui no consultório faz um tempo. Eu sei que ameaçou chuva, choveu em alguns cantos por aí, mas aqui eu não tenho certeza. A gente se fecha, né? Normal, normal. Eu não sei se tá dando algum delay para você a minha fala ou tá tranquilo. Não, tá tudo bem, eu acho. Aparentemente tá Então tá tudo bom. bem. Olá, Carmen. Legal, o pessoal tá falando, tá dando oi aqui. A gente já tá com 21 pessoas na É, live. Doutora, bacana que a gente pode já desenvolver algumas teorias aí, né? É, isso. vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho. Eu vou começar falando um pouquinho da nossa empresa, da G Laboral, rapidamente. Depois eu vou pedir para você também se apresentar para que a gente possa, os nossos, a quem nos acompanha te conhecer e quem acompanha você conhecer a gente um pouquinho. Tá bom. Tá bom? Bom, Vamos lá. a G Laboral ela está no mercado há mais ou menos 15 anos, né? Então a gente trabalha com qualidade de vida corporativa e a gente sempre traz assuntos diversos relacionados à saúde. A gente trabalha em 8 pilares de saúde, né? Então, saúde física, saúde mental, saúde social, saúde ambiental, espiritual, financeira e corporativa. Acho que faltou mais uma, cultural também. Então, a Tá. gente trabalha nesses pilares dentro das empresas para poder levar a qualidade de vida. E a gente faz essas lives também para que a gente possa levar algumas pessoas que trabalham com a gente nessas empresas, para as pessoas terem acesso a esses pilares de saúde nas mídias sociais, né? Então, eu vou pedir para você se apresentar também, falar um pouquinho da sua formação e a gente começar esse bate-papo legal aí, que já está com 26 pessoas aí na sala. Isso, vamos lá. Tem um monte de gente conhecida, umas queridas entrando aí. Só vejo Bacana. coraçõezinhos, né, Vê? Vi uns corações fofos. Vai me dando energia e alegria de ver as pessoas queridas por aqui. Vamos Bacana. lá, muito importante o trabalho da Gelaboral, né? Acho que desde sempre, né? E ainda mais abordando e abarcando todos esses pilares, né? Que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, ainda mais num ambiente corporativo, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho e sou fã do lado de cá, né? E parceira, às vezes, né? Em alguns momentos que a gente vai se encontrando, né? Legal, sim. Eu sou psicóloga,
sou psicóloga já formada há 15 anos, tenho umas colegas minhas aí da faculdade que estão participando também. Somos formadas há 15 anos. Sou psicopedagoga, formada pelo SEDES, Sapiens, também há 10 anos. Atuei na área educacional como professora, assistente, coordenadora educacional por 15 anos. E há quase 10 anos minha atuação é só no consultório, como psicóloga e psicopedagoga da infância e da adolescência. E atualmente também sou assistente da coordenação e de supervisão do curso de psicopedagogia do Instituto SEDES Sapiens. Então, eu tenho uma vivência aí com crianças já há algum tempo e bastante experiência nessa área e acho que foi um desafio para todos nós, né? Para todas as crianças, para todo mundo que trabalha com criança, que tem contato com criança, essa pandemia, e acho que é de fundamental importância essa conversa aqui para a gente tentar pensar um pouquinho junto em algumas coisas que são importantes aí nesse momento. Não, legal, Carla. A gente tem o maior orgulho de contar com você aqui e saber que a gente está falando com uma profissional super gabaritada, capacitada. Então, seja bem-vinda. E eu vou começar falando um pouquinho do seu artigo, né? A gente divulgou um artigo seu no LinkedIn, que fala um pouquinho da saúde mental das crianças e adolescentes. Então, o papo hoje vai girar em torno dessas questões relacionadas à saúde mental infanto-juvenil, né? Para que a gente possa levar uma luz aí para algumas pessoas e falar um pouquinho também sobre o trabalho da psicologia, que eu acho que é de fundamental importância para essa questão mais ampla da saúde, para que a gente possa sempre abordar todos os pilares aí, né? Bom, a gente, quando comecei a ler o seu artigo, né, a gente fica martelando aquela coisa da pandemia. Parece que esse assunto foi o principal, né? Parece que não foi o principal no ano passado e esse ano também ocupa bastante Continua a nossa... sendo, né? Exatamente, a gente começa a falar o tempo todo disso e eu acho sempre importante a gente poder abordar o assunto, mas hoje acho que a gente pode abordar uma coisa um pouco diferente, porque a gente sempre fala aquelas discussões se vai para a escola, se não vai para a escola, qual que é o ambiente que tem que ficar em casa, como que fica em casa, mas a gente não aborda algo um pouco menos, como eu posso dizer, menos tangível. Prático, né? Algo que é ali aquela coisa um pouco mais abstrata, né, que é a saúde mental. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho como lidar com a saúde mental de seres que estão se desenvolvendo, porque, em tese, o adulto tem algumas ferramentas para lidar com a saúde mental e com os seus desafios, né? E como que isso funciona em relação às crianças que estão em formação e os adolescentes também que estão em profundas mudanças, principalmente hormonais aí? Então, no artigo eu fui falando um pouquinho sobre o que a pandemia atingiu, né? A pandemia atingiu não só os ambientes sanitários de saúde, mas ela atingiu especialmente os ambientes sociais, né? A gente passou a ficar em casa, passou a temer sair de casa, né? Eu geralmente digo que enquanto nós, adultos, tivemos uma hipersocialização, né? Tem lives o tempo todo, a gente está fazendo uma também, mas assim, as pessoas ligam de vídeo para a gente conversa muito mais, eu tenho essa sensação e eu ouço também de amigos e de conhecidos, familiares, que assim, acho que nunca estivemos tanto em contato social com as pessoas, né? Então, ligando, falando, mandando mensagem, procurando saber, enfim, acho que essas conexões foram sendo ressignificadas nesse momento da pandemia, né? Enquanto as crianças tiveram, na verdade, viveram de fato o isolamento, né? Então elas não conseguem ter tantos recursos, tantas ferramentas para estarem juntos, para estarem em contato como nós adultos estamos, né?
entendo que a saúde mental, ela está ligada a como a pessoa reage às exigências da vida, né? Como ela manifesta os seus desejos, as suas capacidades, suas ambições, ideias, emoções, né? Então, ter saúde mental é estar bem consigo e com os outros. Quando a gente pensa nisso, e falando de crianças, né? Especialmente crianças pequenas, a gente está falando de um ser em formação, né? Então, esses primeiros anos são fundamentais, são a base para a aquisição de conceitos e de vivências e de saúde que o corpo e o cérebro, a estrutura toda vai constituindo ao longo do processo maturacional, né? Do processo de amadurecimento. Eu sempre digo que as crianças têm muitas dificuldades em nomear e até identificar o que elas sentem, né? Então, às vezes a criança chora, mas ela não tem certeza por que ela está chorando, né? Ela não consegue ter essa percepção muito clara de quais são os sentimentos que advêm de determinadas situações. Então, é papel do adulto de falar sobre isso, né? O adulto tem esse papel de nomear as sensações que a criança vai manifestando, né? Principalmente nesses momentos que as crianças extravasam, né? No choro, no desrespeito aos pais, na agressividade, no isolamento, a regressão, o baixo rendimento escolar, que isso apareceu também muito, né? Assim, falando um pouco como psicopedagoga, isso apareceu também muito nesse ano que continua, né? Enfim, que continua acontecendo, né? Tivemos um alto índice de evasão escolar também, né? Eu tive pacientes que desistiram de fazer o ano, né? Dizer, não vou conseguir, ano que vem eu faço de novo, e é o que está acontecendo. Tem muitas dificuldades, né? Que aconteceram aí nesse processo. E é importante que os pais tenham a serenidade e a possibilidade de nomear todos esses sentimentos, né? Então, quando a gente trabalha eu trabalhei muitos anos na educação infantil, e aí a base no nosso trabalho era justamente fazer isso, né? Nomear o que a criança estava sentindo. Então, uma criança muito pequena estava lá com um brinquedo e o amigo vem, tira da mão dela, morde, né? Eles se mordem, é algo comum. Ele mordia e tirava o brinquedo e a criança ficava chorando, mas ela não conseguia também entender o que ela estava sentindo, né? Então era papel da professora ir lá e dizer para ela, olha, você tá se sentindo triste porque o seu amigo pegou o brinquedo que não era para ele pegar agora, que estava com você, então vai lá, fala com ele, né? Fala que você não gostou, fala que você não quer que ele faça isso, que o brinquedo estava com você, que depois você devolve, enfim. Tem N maneiras, né, de nós adultos nos ajudando as crianças a reconhecerem e a perceberem todas esses sentimentos, né, que advêm no contato com o outro. E aí eu falo um pouco disso, né, dessa constituição do eu, quando a gente se constitui no contato com o outro, né. Eu acho que está muito ligado a essa questão de saúde mental mesmo, de estar equilibrado e de sentir esse equilíbrio e sua capacidade de ser totalmente possibilitada nas vivências sociais, né? Sim, sim. Dentro do texto, né, e do que você está falando, até acho legal você comentar um pouquinho sobre dentro da sua formação, porque eu sei que a psicologia ela tem diversas linhas, né? Então, se você puder falar um pouquinho da linha que você segue, para que a gente possa desenvolver um bate-papo um pouquinho mais técnico por um lado, e as pessoas conhecerem também alguns autores e algumas tendências que a gente pode discutir aqui. Tá. Eu trabalho eu falei um pouquinho dele, né, no artigo também. Eu trabalho numa abordagem psicanalítica, baseada em Winnicott. Ele foi, né, um pediatra e psicanalista inglês. A obra dele foi mais dedicada à teoria do amadurecimento pessoal, né? Ele fala um pouco do estabelecimento desse amadurecimento, né, como um caminho
que a criança percorre, que o indivíduo percorre, né? Partindo da dependência absoluta, né? Dependência. Eu vou tentar não ser muito técnica aqui, então eu vou falar um pouquinho mais por cima, né? Da teoria de forma a ser compreendida. E aí o indivíduo faz um caminho a partir da dependência absoluta, né? Quando o bebê depende 100% da mãe, para uma dependência relativa e rumo a uma independência relativa, né? A teoria do Winnicott se baseia no fato de que a psique não é uma estrutura pré-existente, algo que vai se constituindo a partir de uma elaboração do corpo e das suas funções e no contato com o outro, né? Ele fala muito sobre essa importância da relação, né? E do espaço de relação entre as pessoas, né? Aqui no meu espaço, eu sempre procuro proporcionar um espaço de escuta, de acolhimento, de ressignificação. Trabalho muito com materiais não estruturados, com jogos que eu gosto muito, principalmente na psicopedagogia. Eu acho que eles ampliam o espaço potencial e favorecem o acesso à criança, né? Assim, é muito fácil a gente acessá-las por meio da ludicidade, né? De apresentar elementos lúdicos e aí, enfim, o percurso se dá por aí. E uma das questões mais importantes de Winnicott é a importância do brincar, né? Então, a importância da criança estabelecer uma brincadeira, criar dentro da brincadeira, ter a possibilidade de explorar suas capacidades imaginativas e o quanto a gente pode proporcionar, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o quanto a gente pode proporcionar para elas esse espaço criativo para que ela consiga fazer a elaboração das suas questões aí dentro dessa possibilidade de brincar e de brincar consigo e com os outros também, né? Nessas relações, de novo, né? De pares e de trocas. Não sei se foi claro, mas... Não, foi. Então, o pessoal está falando aqui, excelente explicação, parabéns. Não, mas eu particularmente conheço a linha winnicottiana, porque a minha mãe, que inclusive está assistindo ali, mandou um coraçãozinho ali. Eu vi, tem uns corações aí, acho que eu acertei, né, Nídia? Ela é muito fã do Winnicott, então ela está aqui prestigiando. E assim, a gente percebe o quanto esse trabalho com o público infantil hoje é fundamental, não só pela pandemia, né, mas tirando a pandemia um pouquinho de lado, a gente precisa cuidar das crianças como futuro, né, da nação, enfim, e a gente ter pessoas com equilíbrio emocional e equilíbrio mental para que possa levar uma vida e uma nação para frente, né? Dentro do assunto que você estava abordando, em relação à pandemia, você usa uma palavra, uma frase ali e diz do desnorteamento simbólico, né? Que as pessoas sofreram, não só as crianças, não só os adolescentes, todo mundo, né? Por conta do distanciamento social, por conta do afastamento, do isolamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desnorteamento simbólico, porque foi bem interessante no texto. Eu acho que muitas pessoas comentaram a respeito dessa expressão, e aí você puder desenvolver um pouquinho. Tá. Então, eu penso e ouvi de muitas profissionais também, aí eu fui elaborando essas ideias também, né? Que a pandemia, eu falo um pouco isso no artigo também, ela gerou uma instabilidade nos dois ambientes. Eu vou lendo as mensagens, aí eu vou me emocionando e vou reagindo. Esse é o bom da live. É gostoso, né? A pandemia ela gerou instabilidade nos dois ambientes fundamentais da criança, que são a casa e a casa, né? Dentro da concepção de família, né? A casa e a escola, né? A escola, de repente, sumiu enquanto espaço físico, né? As crianças também não conseguiam acessá-la fisicamente, né? O professor não estava na sala de aula que eles estavam habituados a estar, o professor estava na sua casa, com outro ambiente, né? Um outro fundo, com
criança, os filhos aparecendo, o cachorro latindo, né? E a família, né? A família que se desestabilizou, até porque não tinha nenhuma perspectiva de que isso iria acontecer, né? Acho que na primeira conversa que nós tivemos, né, numa live que eu realizei com vocês, eu lembro do Léo me procurando, dizendo, acho que foi em abril, maio, me dizendo assim, acho que vai levar pelo menos mais um mês, então vamos conversar sobre isso, né? A gente não tinha uma perspectiva, né? Assim, realmente, Verdade, era, sei lá, verdade. em junho acabou, né? Eu lembro de no início a gente falar de quarentena e as crianças me falarem, quarentena são 40 dias, né? Então, em 40 dias a gente vai estar já correndo pela rua e vai ficar tudo bem. Então, a gente só fica 40 dias fechados, enfim. E isso, enfim, continuou por muito Não mais tempo do que a aconteceu, né? gente imaginava. E não acontece, né? A coisa continua e, enfim, e não tem muita perspectiva ainda de retornarmos ao normal, né? E assim, o que eu entendo como em casa, né? Houve uma regressão para o ambiente inicial, né? A gente sabe que as crianças, quando bebês, estão em casa, então tem uma configuração aí um pouco psicanalítica de volta para dentro, uma regressão mesmo, uma volta para dentro de si, quando a gente passa a ficar em casa, e quando tem essa desestrutura toda da família, né? Assim, quando eu falo de desnorteamento simbólico, eu digo sobre uma perspectiva de que as crianças, de que as famílias também não tinham planos, né? A gente é isso que eu estou falando e que a Carol aqui se manifestou, né? Os 40 dias foram multiplicados por 40, e aí a gente não consegue ter um mínimo de tranquilidade e um mínimo de organização para dar conta do que vai acontecer, né? Então a gente não tem uma perspectiva de, não, daqui a um mês, então nós vamos viajar, nós vamos encontrar os avós, as coisas vão melhorar, né? Então, nesse sentido, causa um desnorteamento, né? Eu falei um pouco sobre isso também numa outra conversa que nós tivemos, de que as crianças receberam o presente da presença dos pais, né? As crianças, em geral, não tinham os pais em casa e passaram a ter, né? E isso foi maravilhoso para elas no primeiro momento, né? Assim, eu tinha famílias que mal viam as crianças, né? Assim, que acordavam cedo e a criança passava o dia inteiro na escola e pegava a noite, já ia dormir, enfim. E a criança passa a conviver com os pais. E aí os conflitos passaram a aparecer e tudo mais começou a acontecer, né? Eu ouvi outro dia de uma psicóloga também, winnicottiana, que falou um pouquinho sobre um conceito bem simbólico de que a casa virou mundo, né? A gente tem o mundo dentro da nossa casa e que os ambientes, né? Cada cômodo virou um continente. Então, a gente tem uma simbologia aí, né? De uma concepção muito fechada de continente mesmo, né? De mundo dentro de casa. E todos os ambientes sociais que a gente tinha antigamente passam a acontecer dentro de casa, né? Então, o trabalho é em casa, a escola é em casa, a casa da avó é na sua casa também, porque você vai ligar para ela e você vai permanecer ali. E aí, eu acho que nesse sentido, as crianças tiveram que construir um mundo dentro da casa delas. Eu não sei aí se algumas pessoas que estão acompanhando vão concordar comigo, vão enxergar. Eu acho que você não, porque a sua filha é um pouquinho mais velha, mas o que as crianças passaram a fazer é um pouquinho, né? O que as crianças passaram a fazer foi construir cabanas. Isso foi algo que chamou muita atenção de todos, né? Assim, eu tenho uma sobrinha que também construiu cabanas, né? Em casa. Eu tenho muitos pacientes que também queriam construir, então muitas vezes eu construía do lado de cá, eu pegava uma coberta e jogava em cima do celular, do computador, para estar dentro da cabana, né? Era uma forma da gente se conectar e se encontrar.
Então, eu estava na cabana, a criança também, e a partir dali a gente fazia uma outra vivência. Isso também se refere um pouco ao setting terapêutico, né? É uma forma da criança estar comigo. Eu percebo as crianças fazendo muito isso também quando a gente está num aplicativo, um Zoom, um Meet, né? Eles falam para mim, ai, coloca o layout igual ao meu, para fazer de conta que a gente está na mesma sala, né? Sim. Então, vamos para a praia agora, vamos juntos para a praia, e aí a gente fica no mesmo ambiente. Eu acho que houve essa necessidade, né, de participar, né? A Ju está dizendo que deu aula na cabana. É isso, né? Acho que muitas crianças usaram esse recurso, né? O Léo também dizendo que a cabana foi uma das primeiras coisas que ele fez. E tem alguns estudos, o Walter também construiu 2, olha. O Walter, como avô, acho que esse aí já está bem Não, acostumado o tio Walter tinha que ter construído umas 4, hein, tio? E tem alguns relatos de que na Itália também, não é só do Brasil essa questão da cabana, né? Aí, ó, a Carol também, muitas crianças precisaram desse espaço, né? E às vezes esse espaço foi ampliado, era só uma cabana embaixo de uma cadeira, e aí ela foi sendo ampliada, ganhando cômodos, enfim. E é dentro dessa concepção, né, da criança procurando um espaço dentro da casa, né? Ela tinha o quarto, mas o quarto virou escola, o quarto dos pais virou o escritório do pai, a sala virou o escritório da mãe, e aí, né? Cadê o meu espaço, né? E acho que foi nessa busca das crianças, né? Uma busca das crianças nesse sentido. Vejo também as crianças adaptando muito os brinquedos. A minha sobrinha é ela é expert nisso, assim. Todas ou quase todas as bonecas dela têm a máscara, então ela adaptou, a boneca dela não sai sem máscara. Em geral, aí com a ajuda da minha cunhada, ela faz combinando com a dela mesma, então ela é a mãe da boneca, então a filha dela sai com a máscara combinando, a mesma máscara, o mesmo tecido aí, e a mãe que sofra para costurar a máscara para a para boneca, né? fazer a boneca ficar fashion. Exato. Mas fora esse tipo de brincadeiras, né? O que vem aparecendo muito também são preocupações com limpeza, né? As crianças passaram, desculpa, a ter uma preocupação exagerada, muitas vezes, com a limpeza, né? Com esse cuidado da higiene. O que aparece muito também é que a criança não quer ficar sozinha em um dos cômodos. Eventualmente é ao lado, né? Mas as crianças ficam inseguras a ponto de não ir ao banheiro sozinhas, não deixarem a luz apagada, ficarem nessa insegurança, né? Porque eu acho que diz muito sobre esse momento, né? Os pais não estão seguros, né? Nós adultos não estamos seguros. Então é difícil passar Esse uma segurança, desnorteamento, né? esse desnorteamento é do adulto, da criança ao idoso, né? Não se restringiu apenas algumas idades, né? Uma Foi faixa etária, completo. né? Faixa etária. Exato. E o que aparece também é muita perturbação no sono. Acho que nós adultos também percebemos, né? Acho que foi um tema que vocês também trabalharam, mas também percebo as crianças com dificuldades, né? Passando a ficar muito tempo no eletrônico, né? E aí isso dificulta também muito esse momento do sono. E sonhos, enfim, aí vai um pouco mais também de uma interpretação, mas de entender que a sociedade e o mundo como um todo está vivendo um momento difícil, que as crianças têm um pouco mais de dificuldade de elaborar, quando o adulto também não consegue dar conta, né? A Ellen também falou que fez cabana até no quintal. Acho que é isso, né? E se apropriando do espaço. Que bom que a Ellen tem um quintal, né? Que a maioria das crianças isso lá estão. não tem, né? Paulínia é um lugar que, acho que ela está em Paulínia, é um lugar que fica mais tranquilo para essa prática, né? Mas a Carol também está aqui dizendo que essa questão da higiene virou um bicho papão, né? Que
as crianças ficam ali com aquele medo, tá limpo, não tá limpo, tá sujo, não tá sujo. A gente já tem dificuldade, Uhum. né? Porque a Sim. doença, de qualquer maneira, é uma coisa nova, né? Uhum. E esse costume, por exemplo, de deixar sapato para fora de casa, e você chega e você passa álcool em gel em tudo, enfim, Uhum. até virou uma certa neurose para algumas coisas, mas também vira a cabeça da criança, né? E o adolescente é a mesma Sim. coisa, porque o adolescente é cheio de é, tem anel, tem brinco, tem, enfim, colares, e tudo aquilo Uhum. virou um motivo também de estresse, né? Sim. Sim. Exato. É, eu fui lendo algumas coisas aqui. A Ellen está com dificuldade de levar o filho de volta para a cama, para o quarto dele, né? É algo também que aparece muito, né? E acho que é permitir, assim, até um certo ponto, é permitir que a criança também externalize suas dificuldades, né? Assim, talvez não colocar tanto peso em algumas coisas, né? Flexibilizar outras, entendendo, como a Mari está dizendo, né? Que é, é, tá todo mundo vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo e é muito novo e tá todo mundo vivendo junto, né? E a gente vai aprendendo. Hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia em março do ano passado, né? Então é uma questão de ir aprendendo e essa questão de higiene eu acho que é bastante complicada, né? Que a Carol falou. As crianças ficam mesmo com receio e acho que é importante a gente orientar dentro de uma perspectiva de tranquilizar, né? De não apavorar mais. Então, olha, mantenha a sua mão limpa. Ai, aqui tá sujo. Talvez esteja, então toma cuidado, não põe a mão no rosto, mantenha a máscara, né? O que eu sempre oriento as crianças aqui, que no começo entravam aqui no consultório, né? Eu com super cuidado, pedindo para tirar sapato ou colocar aquele próprio pé por cima do calçado. A primeira coisa que eles faziam era arrancar a máscara e jogar no chão, se sentindo no ambiente acolhedor, tranquilo, e eu, não, vamos Quase lá, que estéreo, né? coloca de volta. É, É, coloca de volta, vamos lá. A gente precisa ter um cuidado, mas hoje eu tenho 100% das crianças com essa consciência, acho que foi um trabalho também que os pais foram fazendo e que a gente vai conversando e orientando, com uma consciência de que é um cuidado não só para si, mas para os outros, né? Enfim, acho que é algo que a gente foi construindo também, né? essa afirmação da Mari, eu acho que é bem pertinente, porque a gente tem a tendência arrogante de achar que os adultos ensinam as crianças, né? E Sabe? a gente, Uhum. quem tem esse convívio com criança e com o próprio adolescente sabe que, na verdade, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Então, a gente tem uma capacidade de aprender com eles muito grande, né? Eu não sei se para todo mundo, mas para mim, pelo menos, a doutora ficou. Ela pausou aqui o vídeo dela. Voltou? Conseguiu voltar? Fui eu Legal. que travei? Eu não sei. Eu não sei se foi eu ou se foi você. Tá bom, mas voltamos, tá tudo bem. Legal. Então, Tá, acho que voltou. voltou. Então, a gente estava falando um pouquinho do que a Mari tinha afirmado aqui, né? De Uhum. que a gente acaba aprendendo mais, a gente acaba aprendendo junto com as crianças a respeito de tudo que a gente está vivendo, né? Sim, A gente acabou tendo um aprendizado conjunto, né? sim, Ah, sim. outra A coisa que... Mari até reforça aqui. Podemos não ter resposta pronta. E podermos não ter resposta pronta também faz parte, com certeza. Sim, Né? É isso, né? Faz parte do humano, né? A gente não ter resposta pronta e dizer, olha, filho, talvez eu não consiga te responder nesse momento, a mamãe também não sabe, né? Enfim, a gente vai descobrindo juntos, né? Só complementando aí, que acho que cortou bem na hora que você estava fechando, mas eu acho que a capacidade de resiliência das crianças é sempre muito maior do que a dos adultos, né? Então eu acho que eles nos ensinam muito, sempre ensinam, e acho que nesse momento não seria diferente. Acho que eles vão ensinar muito mais para a gente do que a gente vai ensinar para eles, né? Então, eles nos ensinam sobre convívio,
Os relatos que eu tenho sobre volta às aulas têm sido muito positivos, né? As crianças estão conseguindo, elas estão tomando cuidado, né? Assim, eu acho que a gente se preocupa, obviamente, mas o retorno deles e a capacidade de enfrentamento e de resiliência mesmo deles é encantador. É grande, né? É Sim. encantador. E uma outra coisa que me chamou a atenção, tanto na sua fala, né, e quando você escreveu também o texto, quando você cita ali o Winnicott, né, Hum. dizendo que ele só pode existir, só posso existir no mundo com o outro, né? Eu achei essa frase, esse conceito tão bonito, tão significativo. Tem um filme que vem de uma leitura de um cara chamado John Krakauer, que era um alpinista, e esse filme chama Natureza Selvagem. Muitas pessoas já devem ter visto. E é um filme bem bacana, e no final do filme, eu não vou contar o final para não dar Por spoiler favor, né? aqui, mas o protagonista do filme ele fala que a vida ela só tem sentido se você pode compartilhar com o outro. Porque Uhum. quando você não tem o outro para compartilhar, você perde um pouco do propósito, né? Então, Uhum. se você puder falar um pouquinho sobre esse conceito de que só posso existir no mundo com o outro, acho que isso vai ser bem rico também. Uhum. É, é importante, né, esse conceito, né, de constituição, enquanto quando eu estou no contato com o outro, né, filho de uma winnicottiana, só poderia ter chamado a atenção essa frase, né? Eu acho que é com o outro que a gente se constitui como outro humano, né? Assim, o contato social possibilita, né? Possibilita o existir, de me constituir como eu, né? O desenvolvimento humano não é só individual, né? Como eu falei um pouquinho da teoria de Winnicott, né? Ele se constitui, ele vai se desenvolvendo e amadurecendo no contato social, na presença do outro, né? Quando a gente perde o ambiente, a gente perde um pouco da identidade pessoal também, né? Se a gente for pensar nos adolescentes, né? E aí você pode dizer agora sim, com um pouco mais de propriedade, a importância dos grupos para o adolescente, né? A importância de um adolescente pertencer a determinado grupo com quem ele se identifica, com quem ele usa as roupas parecidas, tem os mesmos ideais, ouve as mesmas músicas, né? Essa importância de se identificar com alguém, se identificar com o outro, de perceber a si mesmo o que eu gosto, o que eu não gosto, eu vou ser daquela turma, eu vou ser daquela outra turma, né? E aprender a lidar com as diferenças, né? É nisso que essa constituição que se dá do ser humano com o outro faz sentido, né? Sim. E as crianças, né, nessa troca, na elaboração de comportamentos, na manutenção deles. Então, eu falo muito sobre isso, assim, o quanto as crianças foram privadas desse convívio social, né? De correr no recreio, né? De disputar brinquedo, de levantar no meio da aula para apontar o lápis, para enrolar o professor que fez a lição, mas não fez, né? Hoje as crianças fecham a câmera e fazem de conta que estão ali, né? Sim. E o quanto isso é importante, né? Eu falei um pouquinho também no texto sobre deprivação, né? Que é um conceito também winnicottiano, né? Que diferente de privação, quando a criança não tem, né, um contato social bom, uma vivência positiva, a deprivação, ela vem como um conceito de algo que a criança perdeu, mas que ela sabe que ela tem direito, né? Então, ela vai reivindicar esse direito através de alguns comportamentos que são uma tendência antissocial. Então, às vezes, a criança começa a ficar agressiva, quer bater no amigo, quer bater nos pais, tem alguns comportamentos mais disruptivos, justamente por isso, né? Por essa deprivação. Ela tinha algo muito positivo que ela vivia e ela passou a não ter, né? Óbvio que há um entendimento das crianças e adolescentes um pouco maiores de que é um processo, de que todos estamos nesse momento mais difícil, mas uma reação natural, né, da criança também, que
que vem nesse contexto, né? Sim. A Ju, deixa eu só comentar que a Ju falou que trabalha com crianças de 4 anos e permanecem de máscara e higienizam as mãos de forma autônoma ao passarem pelos corredores. É isso que eu tenho ouvido, que legal ouvir da Ju. A Ju é uma professora muito querida, muito competente, com quem eu trabalhei por alguns anos, né, Ju? É, A Carol também e aqui comenta, né, que o momento que a gente está passando, né, se a gente não tivesse o outro, isso não faria sentido, né, todos os cuidados que a gente está tendo. sim. E eu queria até Ah, entrar no assunto, tá aqui, Calau Elo, né? Eu queria entrar, a Heloísa. Elo, Tem eu várias queria, queridas aqui. que legal, que bacana a Tá gente falando de adolescentes. ter esse pessoal aqui com a gente. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos adolescentes, até para entrar no assunto da minha filhota de 17 anos, né? Porque o que. E eu vou falar como pai, não como agente de saúde, né? Uhum, Impacta quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta tanto e que já é quase um adulto, tendo algumas reações de encolhimento, sabe? Ficar de entristecimento, uhum, quando não tem a possibilidade de. Porque aqui a gente ainda tem uma outra questão, que é a mudança de país, a gente está num país diferente, língua diferente, cultura diferente. Mas tirando isso, você também perdeu o contato no momento que a adolescência é social, né? É uhum, sim. completamente social. Sim, ela Então, se mudou para aí com quantos anos? há 3 anos atrás. Então, Ah, ela está com 17, foi com 14 para com 15. 14, tá. É, Mais e crucial ainda, né, do que mais com crucial. 17. Então, pro adolescente, isso a gente falou bastante sobre criança, então eu queria só tocar um pouquinho nesse assunto para que você pudesse desenvolver um pouquinho sobre isso e depois Uhum, falar uma coisa que eu achei muito legal, que você usou a palavra caminho no texto. Quais são os uhum, caminhos que a gente pode seguir? Porque a gente sim. está aqui no terço final do nosso bate-papo e passou super rápido, E já é super. para que a gente possa também dar uma luz aí para esses caminhos que a gente Uhum, pode caminhar. sim. No artigo eu falo um pouco isso também, né, sobre esses comportamentos dos adolescentes, né? Muitos adolescentes ficaram mais retraídos, mais introspectivos, né? Tentaram se isolar, trocar o dia pela noite. Isso é muito presente aqui na clínica, né? Muita queixa dos pais relacionada a isso, né? Então, principalmente nas férias, né? Quando a criança não tem uma obrigatoriedade de horário, fica mais flexível ainda, né? E também essa necessidade de contato com os outros, né? Então, nem sempre o outro está tão disponível assim para uma ligação, para falar, né? Tem as redes sociais, tem essa pressão que existe muito grande dentro desse aspecto social e das mídias, né? De ser de um jeito, não ser de outro, né? De fazer a dancinha da moda, de participar das questões de moda, de, de novidades, né, que foram acontecendo muito rapidamente, né, na pandemia ainda mais, é fundamental que se converse, né, que esteja perto do adolescente, que esteja junto, né, e que tente possibilitar uma conversa. Eu sei que a adolescência é um período difícil, né, que muitas vezes não vai querer conversar com o pai mesmo, né, vai querer ter outras possibilidades de conversa. O que eu faço muito é oferecer outras visões, outras ferramentas. Então, procuro um amigo, mas fulano mudou de escola, fulano não está mais falando comigo, mas procura, pergunta, vai lá, né, questiona, o que está acontecendo, por que você está deixando de falar comigo? Acho que tem algumas ferramentas, além de falar, olha, peraí, vamos lá, o que está acontecendo? Vem aqui falar comigo, que eu preciso que você me conte tudo o que está acontecendo, que muitas vezes a criança, o adolescente não vai dar conta de fazer, oferecer escuta, né? Oferecer um pouco essa possibilidade de estar junto e de entender o que está acontecendo, né? O que eu geralmente falo para as mães
para tentar se remeter à sua própria adolescência. Não era um período fácil, ninguém passou por um período muito fácil de adolescência, né? Assim, não é tranquilo, né? Então, quanto mais a gente puder estar junto de uma forma firme, né? Sem proibições, eu não sou a favor de proibições, então, vou tirar seu celular, você só vai ver no final das férias. Isso vai impossibilitar ainda mais o adolescente de ter um contato social, né? E aí ele não vai conseguir falar com os amigos vão tentar falar com eles e não vai conseguir, enfim. Acho que tem alguns caminhos, né? E eu entendo que o diálogo e o estar presente é sempre o melhor caminho nesses momentos. Tem uma pesquisa que foi realizada, e, enfim, está ainda em andamento, que é bem positiva, tem uma perspectiva bem positiva nesse sentido, que teve um decréscimo de 25% entre os jovens de ideação suicida, ansiedade e depressão nesse período de pandemia. Principalmente, né, em adolescentes que encontraram um lar dentro de casa. Olha que bacana. Então que encontraram um espaço de escuta, um espaço que eles pudessem se manifestar, né, um lar, a concepção de lar que a gente tem, né? Os pais presentes na medida do possível, né? Entendo que a presença e a ausência sejam elementos que precisam aí de um equilíbrio, mas nesse sentido eu acho que é uma perspectiva positiva, né? Bem positiva para a gente pensar para o futuro, né? E do quanto a gente tem de coisas boas que podem vir por aí a partir dessa concepção, né? Dessa lógica. Deixa eu só te colocar uma questão. O Sidney colocou aqui exatamente nessa direção que você está falando, em relação ao retorno escolar, né? Se essas novas formas de organização, de convivência, se isso vai afetar de alguma forma, né? Acho que ninguém consegue saber isso de forma muito concreta, mas dá para a gente entender, eu pelo menos julgo que isso vai acontecer de uma certa maneira, uma adaptação, né, aos novos conceitos, né? Mas eu não sei se isso vai ser ruim ou bom, né? Talvez você possa desenvolver um pouquinho melhor isso. Acho que o futuro vai dizer pra gente um pouco isso, né? É o Sidney, né, que perguntou? Isso. Eu me perdi um pouco aqui nas perguntas, mas eu acho que, como eu disse, eu acho que as crianças são muito resilientes, né? Eu acho que eles vão encontrar uma nova forma de se relacionar, né? Eu ouço da minha sobrinha, vai ser diferente, eu não vou poder abraçar minhas amigas, né? As crianças aqui no consultório também dizem isso. Poxa, mas eu vou estar lá, mas vai ser diferente, porque eu vou colocar a máscara, eu vou estar com álcool, né? Mas a própria fala da minha sobrinha, vou trazer ela de novo, minha cunhada está aí, está ouvindo. Ela, depois do primeiro dia de aula presencial dela, eu falei, e aí, como foi? Ela falou, a mesma coisa, só tive que usar máscara e passar o álcool. Só isso foi diferente. Então, acho que eles têm uma vivência, né, e uma percepção um pouco mais tranquila, né, e acho que isso passa uma tranquilidade para a gente também. Eles vão encontrar uma forma de se reorganizar e de ressignificar esse lugar e esse momento que a gente está vivendo, sabe? Sim. A Carol, uma colega minha, inclusive, há muito tempo que eu não vejo, mas a Carol está falando aqui que, no ponto de vista da gente, como esse momento impactaria o futuro das crianças e adolescentes. Eu acho que a resposta vem muito dessa resiliência, né? Essa fragilidade que o adulto tem e a criança às vezes não tem, né? De se reinventar, ressignificar as coisas, né? E assim, a gente sempre ouve isso, impactos de gerações, né? A minha geração, eu não sei se é a mesma da sua, mas a minha geração, ela é uma geração analógica digital, né? Então, eu nasci na década de 80, então eu peguei uma boa parte analógica, uma boa parte digital. Então, a gente consegue... Você vê hoje em dia, a criançada hoje, ela nasce já fazendo assim na tela, né? Então, tem essa adaptação, essa resiliência que você estava dizendo, né? Que para o futuro, acho que elas vão estar um pouco acostumadas com essa lógica sanitária, né?
Uhum. Eu acho que é a Carol que fez a pergunta, né? Eu acho que a gente pode ter uma perspectiva, a gente pode fazer alguma previsão, mas é o futuro que vai nos dizer, né? O que vai acontecer com essa geração, né? Eu acho que sim, eles vão precisar de muito suporte social e psíquico para elaborar tudo isso que a gente viveu. Acho que não só eles, mas todos nós, né? Porque foi um momento complicado para todos nós que vivemos, estamos vivendo ainda, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma geração talvez mais apropriada dessa intersecção aí desse mundo virtual, sabe? Como eu comecei dizendo sobre isso, né? Que a gente teve uma hipersocialização, né? Então as crianças aprenderam a fazer esse contato social de uma outra forma, e nós também, né? Nós, sem dúvida, eu também sou da época analógica, e, e a gente foi aprendendo que dava para fazer, né? Eu costumo dizer que no início da pandemia, eu não via como uma possibilidade o atendimento virtual, né? Eu não via como eu ia encontrar nesse espaço um lugar de escuta para as crianças. E ele teve que acontecer, né? Eu não poderia deixar de acolhê-los, né? De acolher o sofrimento e todas as percepções das crianças. E aconteceu e deu super certo e funciona. A Zizi é uma grande professora minha que está aqui também. No início eu estava bem reticente e ela dizia, não, mas pega tal livro, vamos fazer tal atividade tal. E, de repente, funcionou. As coisas acontecem, né? E acho que é o grande aprendizado de todo mundo, né? Você falou um pouco sobre caminhos, e aí eu tô com um pouco de medo da gente terminar sem eu, sem eu falar. Eu acho que é fundamental que a gente ofereça um espaço de escuta para as crianças, né? Uma escutativa, né? Dar um conforto, uma segurança, um carinho, um espaço para que elas possam, de fato, se manifestar e apresentar o que elas estão pensando, o que elas estão vivendo, quais emoções estão vindo a partir de tudo que elas têm presenciado, né? A Carol está dizendo, né? Para as crianças, o mundo virtual é mais fácil, é adaptável. Os adultos que parece que ficaram mais resistentes a esse mundo novo virtual. É verdade, né? Eu vejo as crianças tendo vivências sociais dentro de jogos, né? Então, eu tô aqui na padaria do jogo, vem aqui também. Ai, nossa, agora eu quebrei a perna, você tem que vir me ajudar no hospital. Então, eles encontraram um lugar aí no mundo virtual, né? Para que essa vivência acontecesse, né? Acho que é fundamental os pais também encontrarem um equilíbrio entre a ausência e a presença, né? Tem nesse sentido, assim, entendo que os pais precisam trabalhar, obviamente, e acho que é importante dar esse sentido para as crianças, né? Olha, eu preciso trabalhar até tal horário, então nesse horário talvez eu não consiga ficar tão disponível para você, mas a partir de tal momento eu vou poder estar com você, brincar, e a gente pode ter uma vivência mais lúdica, sem que eu precise ficar no celular, porque acho que o que é também muito importante, que aparece muito aqui também, é esse comportamento mais disruptivo das crianças, né? De quebrar coisas, de brigar com o irmão e tal. Sendo que os pais, eu brinco que dentro de casa o trabalho não acaba, né? Então, o trabalho está dentro do quarto, então os pais perdem um pouco a noção do tempo e passam a trabalhar 24 horas por dia, né? E esquecem muitas vezes de dar esse suporte para as crianças. Então, é importante fazer ter esse cuidado e essa divisão aí de tarefas e de horários, né? Eu também falei um pouco sobre o conceito de permanência, que acho que é fundamental para as crianças nesse momento. Então, mostrar fotos de momentos que vocês viveram que foram legais, né? Lembra aquele passeio que a gente fez uma vez para a praia? Olha só, né? Você caiu na areia, a gente brincou de boia. É legal trazer esses conceitos para a criança entender que algumas coisas vão permanecer, apesar de sofrerem uma mutação, né? Uma mudança. E também tem uma perspectiva de futuro, né? Ainda que eu entendo que a gente tem um pouco de dificuldade nesse momento, justamente por estarmos vivendo essa
em constância, mas assim, no futuro, depois, a gente vai poder viajar com o vovô e a vovó, a gente vai poder ir passear com os seus primos, né, em tal lugar, enfim. Acho que isso vai dando uma percepção de que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra, né, assim, com mais tranquilidade. É que não tem um ponto final, né? Eu acho que isso é o. E tem duas coisas que eu queria comentar. Que a primeira, a gente falou sobre isso naquela live para a empresa, né? De Uhum. que a gente e não tem nada a ver com criança, mas talvez essa criança aqui, quando não podia ir na casa do pai e da mãe, a gente mantendo todas o distanciamento, tudo, a gente ficou muito tempo separado, e depois quando consegui ir para a casa dos pais, uma das coisas que a gente fez foi escolher uma leitura para poder fazer durante o nosso encontro, né? E a gente leu Meu Pé de Laranja Lima. Então, é um filme, olha, Clássico. O um, livro. um livro clássico, né? E, assim, até um pouco infantil de uma certa maneira, mas que trouxe muita coisa bacana, tanto para os meus pais, que vêm do interior de São Paulo, quanto para mim, que né, retomei algumas coisas com eles, mas eu vejo isso com relação à criança e com o adolescente, essa questão do afeto é de extrema importância você não só demonstrar o afeto e ser um local de escuta desse afeto também. Uhum, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E muito bom vocês terem encontrado, né, esse espaço, né, e acho que é até de uma retomada mesmo, né, Sim. de vivência. Você deve ter lido, né, lá no ensino fundamental, né, como nós lemos, com certeza, o Léo Lopardo leu, que a gente foi trilhando os mesmos caminhos aí no início. É, e é legal, né? É uma retomada mesmo, né? Reviver algumas coisas que são importantes, né? Eu dizia muito isso, né? No início da pandemia também, o cuidado com as questões de higiene, né? Me fizeram com que eu me afastasse fisicamente dos meus pais também. Então eu comprava as coisas, entregava para eles. Minha mãe tá aí também, assistindo. A gente entregava no portão e saía correndo, né? Tinha uma coisa assim. Ah lá, o Léo leu o Meu Pé de Laranja Lima. E aí, a partir de um certo momento, eu falei, gente, eu acho que a gente precisa entrar. Por mais que a gente tenha esse cuidado, e vamos tomar todos os cuidados necessários, a gente precisa sentar e conversar. Né? Assim, não bastava só o vídeo, a gente precisava estar junto. Então, a gente se organizou, trocava de roupa, trocava de sapato, tira o sapato lá fora antes de entrar, higieniza a roupa, enfim. E a gente foi encontrando novas formas, sem estar no quintal, sem estar longe, mas vamos escutar, vamos conversar, vamos estar juntos. Levei jogos, né? A gente jogou algumas coisas. Enfim, acho que a gente vai ressignificando esse lugar, né? Esse lugar de filhos, de pais, né? Enfim, acho que é esse momento que a gente vai vivendo, né? Legal, o pessoal está elogiando bastante aí todo o conteúdo da doutora Carla, né? E eu quero, assim, só falar essa frase aqui que a Eliamar Campos nos brindou aqui, que na verdade o amor aproxima e cria novas oportunidades. E é isso. Eu acho que a gente precisa ter utilizar dessa ferramenta que a gente está fazendo uso agora, né, da tecnologia, para que a gente possa Uhum. levar todas as informações mais pertinentes nesse momento e que a gente possa contribuir um pouquinho para um mundo que está tão agitado, né? E Sem eu acho que a dúvida. gente tem um olhar, esse caminho que você colocou no texto, são os olhares positivos para tudo isso que tem acontecido. Então, do ponto de vista aqui da G Laboral, eu agradeço muito, Carla, a sua participação, foi super bacana e será sempre bem-vinda às nossas lives aqui. Eu que agradeço o espaço da Gelaboral, sempre parceira aí, a gente sempre tendo uma interlocução muito bacana.
Eu acho que é esse momento, né, que está todo mundo dizendo aí sobre uma ressignificação do lugar, do espaço e da presença de estar com as crianças, né? Eu fecho com uma frase de Winnicott, não poderia ser diferente, né? E a minha mãe falou que o Winnicott está ali, está satisfeito, Tá viu? feliz. Tá Eu fiquei feliz. feliz. Ele tá feliz, então tá bom. É, que é a brincadeira que é universal e a própria saúde. Acho que a gente possa proporcionar espaços de brincadeira, de vivência, não só para as crianças, mas para os adolescentes e para nós adultos também. Acho que a gente também encontrou um lugar de brincar e de estar enfim, para ressignificar esse momento difícil aí que todos nós estamos vivendo, que vai passar e a gente vai ter bons resultados aí, pensando nessas possibilidades de resiliência e de tudo que as crianças ensinam para a gente todos os dias. A gente só precisa precisamos permanecer abertos para ouvir, para acolher e para aprender com elas. É isso mesmo. Afeto é o que a gente Com certeza. precisa. Com certeza. Então tá bom. Gente, só para comentar aqui, essa live vai ficar salva no IGTV e depois passar para o nosso canal lá no YouTube da Gelaboral. E quem puder, curte lá o canal que vai ser bacana para a gente também. Tá bom, gente? Cadinha, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a todos que participaram. Me Isso aí. senti acarinhada por aqui também. Muito obrigada. Valeu, um beijo a todos. Tchau, Tchau, beijo. tchau.